Quantas vezes e como treinar na semana? Essa é uma pergunta muito recorrente. E no fundo, o que essa pergunta quer? Né? Quem normalmente faz é quem está iniciando. Essa pergunta quer uma rota, ela quer uma resposta assertiva para saber como você fica bom. Mas vamos pensar o seguinte. Uma das coisas que mais acontece com o faixa branca, eu vou dar respostas para vocês aqui, vocês vão conseguir pensar que como vocês vão conseguir treinar melhor e quantas vezes treinar. Mas qual que é o maior problema do faixa branca, do cara que inicia, do cara que tem esse ímpeto de entender se o volume dele tá bom ou não? O primeiro é uma falta de autoavaliação. Porque para você entender se o volume tá bom ou não de treino, ele precisa passar por alguns aspectos. A segunda coisa é falta de referência. Eu não sei bem se do jeito que eu estou treinando, né, eu vou chegar no objetivo que eu quero. Talvez alguém não mostrou para você. E muitas vezes por essa falta de referência, falta de autoavaliação, a pessoa vem buscar eu como orientação. E tá tudo ok. Mas o que eu quero trazer? O problema é que muitas vezes a motivação para saber disso, principalmente no início, não é saber se você está fazendo certo. Só. É um ímpeto exagerado que te consome de se desenvolver. Não tá errado. Só que isso chama-se paixão. Beleza? A gente tem que tomar cuidado no jiu-jitsu e na vida, no jiu-jitsu em específico, que é muito comum, é de que essa paixão exagerada, ela se consuma e morra no início. Então, por isso que é natural o cara começar nos primeiros 6 meses, ter um alto nível de motivação e vai caindo, chega, pega as uma e vai para. Em alguns momentos eles param. E não tem problema. A vida é assim. O lance é maior, que o objetivo central teu como faixa branca é desenvolver alguns aspectos, sim, tanto em inteligência emocional, inteligência física e inteligência de luta, que essas 3 searas, elas constroem o jiu-jitsu na sua essência, na sua integralidade. Você tem que desenvolver esses aspectos, tá? Mas quais em específico você tem que desenvolver? Para que você tem que desenvolver? É mais importante do que você pensar na quantidade de vezes que você vai ter que treinar na semana. Ok? Isso é pra gente setar algumas coisas. Vamos pegar, então, um referencial para vocês entenderem o que é, né, um referencial extremo, uma estrela polar aqui. Vamos pegar a rotina de um atleta. E a partir dela a gente vai derivar uma estrutura de rotina, de treino, de volume de treino, que faça sentido para vocês. Que se adequem ao mundo de vocês. E que não extrapolem a certo nível de que vocês percam motivação no início e sejam aquele faixa azul que desistiu. Porque o faixa azul que desistiu não é só o cara, que apanhou muito e se desanimou. O desânimo vem de algum momento em que há uma queda de expectativa muito grande, há uma desmotivação. Isso é muito natural, por exemplo, quando passa o efeito da paixão, até por isso que tem uma diferenciação entre paixão e amor, na filosofia e tal, né? Tem tipos de amor, na verdade, ali também, né, que os gregos falam, mas é muito mais a paixão tem uma diferenciação do amor. Inclusive, psicologicamente, no sentido de neurologicamente tem. A paixão, ela é hiperdopaminérgica. Né? Ela é como um vício na tua cabeça, ela se comporta como um vício. O amor, cara, ele é um hábito muito forte também, né? Um vício não, ela é também, mas ele é um hábito muito forte. Então as coisas se relacionam diferente. Ok? E aí no início, quando você tá motivadaço com essa paixão, você quer se desenvolver num ímpeto, numa velocidade gigantesca e você mesmo não tem esse controle, principalmente quando uma pessoa é mais nova. E quando a pessoa é mais nova, que eu quero dizer ali, até os seus 30 anos, cara, ela fica fissurada na arte marcial num nível que as coisas na vida dela muitas vezes perdem sentido. E isso pra mim não tem que ser o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem que ser potencializador da tua vida e não um consumidor da tua vida. Então por isso, você como faixa branca, entenda e se eduque, porque esse é o principal, cara, pra ser bom. Você, pra ser bom, você tem que entender que é necessário persistência, e não é possível ser bom de verdade num curto prazo. Então você não vai ser bom na faixa branca. Já seta isso e entenda, aceite o processo, porque você pode desenvolver muito seu jiu-jitsu, lutar bem, mas no que eu digo ser bom,
como dominar toda a integralidade do jiu-jitsu, as posições, os fundamentos do negócio, ter uma cabeça boa de faixa preta, desenvolver todo o seu físico, seu potencial de luta, aspectos e capacidades, você não vai fazer isso tudo nesse conjunto de coisas em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. É o acúmulo do tempo, porque o que você vai adquirir, começar a adquirir na faixa branca são informações. Informações de luta, informações técnicas, informações ali você vai ter, se você for perceptivo e tiver uma orientação nesse canal, eu quero te orientar, eu te oriento nos vídeos também a fazer isso, até essa percepção de autoconhecimento do que te afeta no tatame para você remodular, emocionalmente mesmo, para você ter autocontrole, e você vai ter informações a respeito do teu físico mesmo. Tudo isso. E como é que você transforma isso em conhecimento? Como é que você transforma isso em um domínio teu? A partir do tempo, da maturação, da correção de processos. Joia? Essa mentalidade é a mentalidade de campeão. Isso é a mentalidade de campeão. Não é quantas vezes você tem que treinar, só. É como você vai construir teu processo. Essa é a principal diferença entre um cara que vai ser bom em algo e um cara que não vai. Se você pega, tem uma pesquisa muito legal que é feita com atletas de natação. A diferenciação dos caras classe A é que esses caras são obcecados por se desenvolver. Mas não é só obsessão que para, é uma obsessão que se permanece. É um foco que consegue se permanecer. Isso não é paixão. É uma ideia de aceitar o processo como uma evolução não só de 1% todo dia. Às vezes não é 1% todo dia. Às vezes você nem percebe que você evoluiu. Essa é uma percepção falha. Eu tenho que evoluir 1% todo dia. No final do ano eu tenho 365%. Mentira. Não é verdade. Porque às vezes você não tem essa evolução. A evolução, ela não acontece de um jeito linear. Muitas vezes você tem uma queda, cara, no processo. Muitas vezes você tem uma queda, você acha que você regrediu, a sensação que houve uma regressão. E todo o seu sistema no seu corpo fisiológico, todo o sistema mental, ele está realmente influenciando nessa regressão. Inclusive, se você não agir, muitas vezes você vai perder. Por exemplo, é o que eu falo de fundamentos. O cara não tem inteligência de luta, ele fica acumulando posição. Nessa lógica de evoluir 1%, o que eu poderia entender? Amanhã eu vou aprender uma nova posição, vou adquirir meu jogo. Isso não funciona desse jeito. E aí o que esse cara faz? Ele vai acumulando e cada vez mais ele entra ou num platô ou numa queda, num declínio dele. Então essa lógica de quantidade, que é muito comum no faixa branca no início da sua jornada, ele quer evoluir na base da quantidade. Mas não é na quantidade. É na quantidade e qualidade. Existe um ponto ótimo entre as duas coisas. E você tem que equilibrar essas duas coisas para ser bom. Beleza? Quando você pega um atleta, eu tô falando um atleta de verdade, um cara que, sei lá, um Tainan Dalpa, que vive uma vida de atleta, um Gordon Ryan, que vivia muito, hoje talvez não, vida de atleta, esses caras, um Mika Galvão. A rotina desse cara não é esse show que você vê na internet, cara, essa beleza que muitas vezes a gente, por esse desejo mimético, eu explico isso em várias vezes, né, o René Girard traz esse ponto, a gente quer essa vida. A gente quer esse status, a gente quer o estrelato, a gente quer a sensação de ser foda, como esses caras. Não é isso, não é desse jeito, né? É aquela ideia, não quer pagar o preço. Não é desse jeito, cara. Eu sei porque eu já fui atleta, não cheguei no nível deles, óbvio, mas eu já fui atleta, né? Já treinei muito, e já convivi com muito atleta muito foda, velho. Entende? Então, existe uma certa conduta que leva o cara e mantém o cara no topo. E pega por exemplo, o Muhammad Ali. Esse cara, ele era ambivalente, ele não se restringia ao desenvolvimento só simplesmente do boxe naquele esporte ali. Ele era ambivalente. Pega uma conduta de trabalho do Michael Jordan, do Kobe Bryant. Como é que era esse cara? Ele era obcecado e ele dominava outras coisas. Ele não só via o basquete como fim último na vida dele, ele se interessava por outras coisas. Isso, inclusive, dá lateralidade de pensamento, para você conseguir, quando você tem outros interesses que permeiam o jiu-jitsu, por exemplo, a filosofia, eu trago muito disso aqui. Também o comportamento, é por isso que eu tiro essa ideia de jiu-jitsu único que os caras tapados muitas vezes faz, que é só técnica, enche o cu de técnica e depois específico e tal, que é importante, óbvio, mas é uma parte do processo, e abrange o jiu-jitsu como um todo, porque isso vai te dar inteligência, autocontrole, uma percepção diferente de vida, criatividade, capacidade de resolver problema, capacidade de, inclusive, encontrar essa própria solução. Quantas vezes eu tenho que treinar na semana que outras pessoas não vão ter no tatame. Eu vou ser muito polêmico nessa parada, mas boa parte do jiu-jitsu, dos caras que treinam jiu-jitsu, cara,
eles têm uma certa ignorância no seguinte sentido: o jiu-jitsu é a vida deles. E muitas vezes esse cara faz uma divisão muito clara entre quem é bom de jiu-jitsu e quem não é. Tendo então. Quem realmente vai ser sincero vai notar isso. Quem é sincero e treina há muito tempo vai notar isso. O cara, ele respeita quem é bom de jiu-jitsu, quem é pica no jiu-jitsu ou quem é pica numa luta, sei lá, na porrada, né? Ele respeita esse cara e o mundo é dos bons de luta, os bons de jiu-jitsu e os foda-se o resto. É essa associação. Isso acontece em jogo. Muitas vezes, isso é uma mentalidade pobre, burrice. Essa coisa, cara, faz muitas vezes o que eu quero, eu tô sendo enfático aqui, é porque você como iniciante, ou você como alguém que quer entender o quantas vezes você deve treinar, se importe também muito mais de como você vai usar o jiu-jitsu para modular a tua vida e o teu próprio jiu-jitsu também, cara. Né? Como que você vai usar isso no tatame? Como que você estrutura? Pega então um atleta, veja como é a rotina desse cara. Ele desenvolve outras coisas, mas esse cara treina todos os dias e esse cara tem uma rotina que não é uma rotina linda, maravilhosa. Não, é uma rotina, cara, às vezes até chata, saca? Por quê? Porque o cara vai comer direito, o cara vai treinar, o cara vai fazer sua preparação física e o cara vai sempre também estar trabalhando outros aspectos, a inteligência emocional dele. Então, existe alguns tipos de treino que esse cara vai fazer. No aspecto técnico, vamos dividir isso então nas 3 inteligências. Inteligência de luta. Ele vai ter normalmente um treinamento hoje, vou pegar, sei lá, Rafael Mendes, a equipe do Rafael Mendes lá. Né? Um treinamento mais conceitual, um treinamento mais técnico, e ele não vai sempre exaurir, espancar o corpo dele todo dia, não. Ele vai ter, às vezes, uns sparring específicos. Em momentos de camping, esse cara estressa um pouco mais o corpo dele, que é um campeonato específico lá, ele vai ficar 2 meses, sei lá, 3 meses de camping, quebrando o pau, para ir para uma competição específica. Mas esse cara, ele tem uma divisão de treinos mais técnicos, específicos, e treinos com mais rolas e tudo mais, e em força. Às vezes, essa divisão é feita no próprio treino. Você faz isso. O seu professor faz isso. Ele coloca lá um aquecimento, alguns drills, às vezes um específico, e no final a porrada. Tá errado? Não, tá certo. Beleza? Tá certo. Mas vamos entender a rotina desse cara. E ele começa então a entender o jiu-jitsu. Tô falando um cara, mas vamos pegar o ápice do negócio, né, cara? O cara que é atleta, porque no jiu-jitsu, como não teve uma sistematização, não é um esporte olímpico, não tem uma centralização no ensino, nós não temos essa divisão tão clara. Nos clubes de judô é um pouco mais diferente, por exemplo. Tá? Mas o lance é, você precisa ter esses tipos de treinos diferentes. Se você não consegue ter isso, porque você não é um atleta, se você é um atleta, pense no longo prazo de estruturar uma rotina e ir para uma equipe que vai te oferecer esse tipo de coisa também. É importante. Tá? Porque tem muito aquela ideia, né, cara? A minha academia, ela não tem material humano. Então, o material humano é muito importante, principalmente o ambiente é muito importante, porque ele vai modular algumas coisas no seu comportamento. É fundamental isso. Tá? Você consegue treinar técnica, inteligência de luta só no tatame, só com pessoas mais ou menos graduadas? Consegue, você consegue nesse aspecto, né? O Mika faz isso e tudo mais. Mas o principal é o ambiente que você constrói. O ambiente que você constrói. Isso faz total diferença na tua cabeça, nas oportunidades que você vai criar. Então, se você quer ser um atleta, eu sugiro que faça um plano para um médio e longo prazo, começar a pensar em equipes que tenham essa mesma tendência. Porque isso vai fazer diferença para você. Tá? Vai fazer diferença para você e nunca pensa que isso vai ser o bastante. Porque não, você vai precisar também estudar sozinho as coisas. Não transfira toda a responsabilidade para outras pessoas. Assuma o protagonismo de você aprender. Mesmo você querendo ser atleta. Mas esse é o ponto, poucos atletas, de fato, o cara que quer ser profissional e viver de jiu-jitsu, talvez estejam aqui. Provavelmente você é um cara que treina, gosta muito de jiu-jitsu, começou há pouco tempo, começou agora, ou vai começar, não sei. E o que você quer é saber a rotina de treino, como treinar. Então, olhando para essa perspectiva do atleta, como que a gente tenta colocar isso na tua rotina? Eu diria, cara, que nesse momento, principalmente para você sentir, se educar, coloque ali de 3 a 5 vezes na semana um treino, tá? De jiu-jitsu. Ah, Gabriel, eu consigo 3 vezes na semana de jiu-jitsu e 5 vezes na semana, tal. Mas de treino físico? Coloque de 2 a 3 treinos físicos na semana. Full body. Eu tenho uma estrutura, eu dei mais ou menos a ideia de treino. Tem um vídeo aqui no canal, é como você treinar musculação para isso, tá? Para você ir estruturando a sua base. Você tá no começo, cara. Você tá no começo, como eu falei, não tem como pensar em ser bom no curto prazo. Não pensa nisso, tire isso da sua cabeça. Você pode desenvolver habilidades, você pode construir uma habilidade, mas ser bom é outra história. Isso demanda tempo porque precisa de maturação. Não tem como você pular o processo, amigo. Tá? Ainda que você seja talentoso, não pule o processo. Alguma coisa vai faltar nessas 3 partes. Inteligência emocional, física, né? Que eu falei.
e de luta. Beleza. Então, coloca ali seu treino de 3 a 5 vezes na semana de jiu-jitsu. Tá excelente, tá excelente. E aí, o que eu digo pra você? Passe, a partir disso, coloque 2 a 3 treinos de musculação também, se você conseguir. Ah, Gabriel, mas eu não consigo tudo isso. Então faça o que você consegue. E ótimo. Mas em qualquer circunstância, 3 a 5 vezes na semana, uma vez na semana, 2 treinos de musculação, 2 treinos de... Qualquer circunstância, eu sugiro que você, nesse início, comece a estudar o jiu-jitsu. Porque, infelizmente, hoje as academias não têm essa conduta. E como você estuda o jiu-jitsu? Na internet, não vendo posição. Calma aí, não vendo posição, amigo. Porque a posição que você quer, eu sei o que você quer. Você não quer só aprender uma nova posição. Você quer aprender uma posição surpresa. Você quer aprender, você quer ter aquela sensação de que sabe alguma coisa que o outro não sabe. Você quer ter aquela sensação de poder sobre o próprio outro. Ó, o cara tá me fazendo essa posição, como é que eu defendo essa posição com outra posição? Esse tipo de viés não é errado, mas te atrasa, porque o que você vai tentar solucionar o teu problema? Na quantidade de posições. É assim. É isso. Você já normalmente, por estar no início, você pensa que a quantidade vai superar a qualidade. Nesse sentido, não vai. Inclusive, na quantidade de treinos que você vai fazendo, você pode se exaurir mais, ter um volume de treino exacerbado, né? É tudo isso que você tem que olhar. Você tem que chegar num ponto de equilíbrio para conseguir manter isso no longo prazo e ser persistente para se desenvolver. Esse é o principal. Beleza? Não. Então, o que você tem que pensar? Beleza, cara, eu vou aprender fundamentos durante esse processo. E o meu treino, minha estrutura de treino eu vou uma semana, ainda que o meu professor passa 6 técnicas no dia, faço o treino dele lá, mas numa semana eu vou treinar um fundamento, tá? Vou começar com retenções de guarda, vou começar com posições de domínio, inclusive eu tenho um curso de retenção de guarda aqui, R$27,90 ainda, R$27,90, mas se você não quiser isso, de fundamentos de retenção. Se você não quiser isso, você pode procurar em outro lugar. Aqui no YouTube você vai achar coisa ou outra. Beleza? Mas o lance aprenda fundamentos, um por semana, porque no final você vai ter muita clareza, cara, do jiu-jitsu quando você aprender fundamentos. Mas outra coisa, vai ser outro jiu-jitsu, a sua inteligência de luta explode, brother. Beleza? Aprenda isso e nos seus treinos, nos rolas, busque aplicar esse fundamento. De que forma? Estruturada, fragmentada. Se o fundamento tem 5 passos, um fundamento tem 5 passos, uma técnica tem 5 passos, tá? O que vai ocorrer? Se ela tem 5 passos, o fundamento tem 5 passos, tal, você vai treinar cada passo fragmentado. Hoje eu vou treinar só 2 passos desse fundamento, o outro eu vou treinar só nos rolas, vou treinar só 3 passos desse fundamento. Esse tipo de coisa, ou da técnica, saca? Eu falo isso num vídeo de hábitos também aqui no canal. Então, faça isso. Faça isso, olhe para os fundamentos nesse início, porque isso vai te dar uma diferença, uma vantagem gigantesca. Quer saber, ó? Veja faixa pretas, cara. Hoje eu vejo, a maioria das vezes, os caras não conseguem fazer retenção de posições de domínio, como de montada, como de pegada de costas, como de 100 quilos. A maioria não consegue, porque não teve essa base fundamental. Então esse é o momento de você solidificar isso. Treinando de 3 a 5 vezes na semana ou até menos. Olhe e estude fora. Estude fora. Assim como o atleta, ele consegue ter momentos para fazer o quê? Estruturar todo o seu conceito. Olha, alguém me ligou aqui. Beleza. Foda-se, tirei. Vai. Ele consegue estudar o conceito. Ele tem um tempo para isso lá, em boas academias ele tem um tempo para fazer esse tipo de coisa, conceito, tem alguma coisa mais conceitual, alguns estudos, ele se desenvolve nesse aspecto, os americanos têm essa conduta, o Gordon, o John Danaher, esses caras, e ele vai para esse lado. Tenha um tempo para desenvolver suas competências físicas e tenha um tempo para desenvolver também, né, sua competência mental, porque isso é uma metacapacidade. A partir dela você consegue construir outras. Com o autocontrole você consegue construir outras capacidades e se manter nesse esporte no médio e longo prazo. E aí ser bom, brother. E aí ser bom. Beleza? Esse é o ponto fundamental. Então estude por fora essas habilidades. Onde eu encontro material? Como eu falei, muitas coisas no canal eu deixo, muitas coisas eu entrego em algum curso. Os cursos são baratos, cara, não é pra isso. E se você não quiser de mim, vá procurar em outros lugares, tem aqui no YouTube, faça isso. Mas estruture, 3 a 5 vezes na semana é o ideal, alguns treinos de musculação, coloco 2, 3 vezes na semana também, e desenvolver essas habilidades, porque isso vai potencializar a quantidade de treinos que você der.
Mesmo que você der 1, você precisa por fora estudar jiu-jitsu, ter essa conduta, muitas vezes, se você quer ficar bom, brother. E se você quer ficar bom, tô falando ficar bom de verdade, não ficar bom em guarda, não ficar bom em passagem, não ficar bom em uma raspagem, não, ficar bom de jiu-jitsu. E aprender, e desde já se expõe a esse jiu-jitsu integral. E não fica dependendo de professor ou de academia para ensinar só guarda para você ou só passagem. Não, vá para quedas, entenda as retenções de posições de domínio que muitas pessoas fazem pouco. Seja desde o início a diferença dentro da tua academia, cara. Tenha a mentalidade de faixa preta desde o início, brother. Então não é muito só quantas vezes você vai treinar, mas a qualidade que você vai trazer para esse treino. Isso você não faz só dentro do tatame, você faz fora, vendo vídeos, estudando, treinando musculação, treinando isso, meditando, sacou? Aplicando, construindo habilidades. Beleza? Se esse vídeo fez sentido pra você, mano, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui e vamos pra cima. Se você quer um curso também de retenção, tá aqui embaixo e logo eu vou fazer um de passagens. Eu tô falando logo mesmo, tá? Tipo, provavelmente daqui a 3 semanas já tá aí. Fechou? Se você curtiu, deixa aqui, tamo junto.